Shalom. Antes de nós entrarmos na segunda fase desse treinamento, desse curso, eu quero falar um pouquinho sobre como funcionam os pensamentos, como eles trabalham junto com as nossas emoções, para que você entenda tudo aquilo que nós falamos nos vídeos anteriores sobre as lacunas que os espíritos malignos encontram para manipular as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E para começar esse vídeo de hoje, eu quero começar com essa palavra aqui, ó, mentalidade. O que é mentalidade? Mentalidade é um sistema gerado para que o ser humano consiga funcionar baseado em uma série de princípios, crenças, valores, modelos de pensamento que cada um vai desenvolvendo individualmente na sua jornada. Então, eu tenho a minha maneira de pensar, você tem a sua maneira de pensar. Eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus valores, eu tenho os meus princípios, eu tenho tudo aquilo que eu considero que funciona, que não funciona, que é certo, que é errado. E um dos grandes problemas gerados na sociedade é a dificuldade em lidar com a crença, com o modelo de pensamento alheio. E a religião, ela atrapalha bastante nessa questão, porque nós podemos pensar totalmente diferente e assim mesmo caminharmos, nos amarmos, nos entendermos. Então, a sua crença, você pode, por exemplo, acreditar que Jesus vem buscar a igreja antes do arrebatamento. Eu posso acreditar que vem depois. Você pode acreditar que Jesus e o Pai são seres diferentes. Eu posso acreditar que é um só. E, embora cada um considere importante o seu modelo de pensamento, nós precisamos entender que as pessoas elas têm crenças diferentes. E se funciona para ela, o que mais importante é isso, se funciona para ela, nós precisamos respeitar. Se em algum momento ela compreender que esse modelo de pensamento não funciona, ela sabe onde procurar ajuda. E isso gera respeito, permite que a jornada seja mais segura, permite que o relacionamento seja mais agradável. Precisamos respeitar a mentalidade dos outros. E os outros também precisam respeitar a nossa mentalidade. Nós precisamos ter muito cuidado em expor nosso ponto de vista, porque muitas vezes, quando nós dizemos o nosso ponto de vista, nós estamos ativando no outro um alerta vermelho, um medo, um afastamento, porque pessoas pensam diferentes. Então, por trás da mentalidade, como eu falei, existem crenças, valores, princípios, conceitos, modelos de pensamento que essa pessoa, querendo ou não, considera como importante. Segunda coisa nesse vídeo que eu quero deixar para vocês é o seguinte: nós temos emoções. Nós temos emoções. Deixa eu fazer um desenho aqui, tá bom? Eu já falei acredito que eu já falei um pouquinho sobre isso. Nós temos emoções, letra E de emoções. Não é? William James, o pai da psicologia moderna, diz o seguinte: todo pensamento gera um sentimento, sentimento é emoção. Então, todo pensamento gera um sentimento que gera uma ação e essa ação gera um resultado. Então, por exemplo, se você teve uma emoção ruim, você vai ter uma atitude ruim. Se você teve uma atitude ruim, você vai ter um resultado ruim na sua vida. Emoções ruins geram resultados ruins. Emoções boas geram resultados bons. Nós precisamos aprender a não permitir que o espírito maligno, ou até mesmo que as circunstâncias, que o externo, manipule as nossas emoções. E aí começa a guerra, porque aqui, ó, do lado de fora, existem influências externas, tá? Eu estou botando tudo abreviado aqui. Influências externas. O que são influências? São pessoas que falam com você coisas que vão estimular emoções boas e ruins. São situações que você observa, uma cena de um filme, um acidente de carro que você viu, uma pessoa batendo em uma outra, uma maldade acontecendo. Então, situações que você vê, situações que você ouve, situações que você percebe, tá? Tudo abreviadinho, vê, ouve e percebe. Tudo isso
gera em nós emoções. E nessas emoções aqui, nós somos manipulados a ter ações ruins e resultados ruins. E como eu falei anteriormente, vou voltar a falar nos próximos vídeos, os espíritos malignos, eles vão estar trabalhando diretamente aqui, ó, para que o externo manipule as suas emoções, para que pessoas manipulem as suas emoções, para que background, que o cenário externo, a televisão, para que os amigos, para que o professor da escola, para que, às vezes, um irmão da igreja manipule as suas emoções através do que você vê, ouve e percebe, para que as suas emoções manipuladas, você só faça bobagem, porque emoções ruins... Pensa numa emoção ruim que você tem. Pensa nela. Agora, quando você sente essa emoção, dá vontade de fazer o quê? Entendeu? Emoções estimulam vontades. Sentimentos estimulam ações. O que as pessoas não sabem, o que as pessoas não percebem, é que elas têm um poder aqui. Esse poder aqui, exatamente nesse lugar aqui onde eu botei esse quadrado, esse retângulo aqui, é o poder de pensar, raciocinar. Nós podemos pensar. As pessoas não pensam porque elas têm preguiça de pensar, porque a mentalidade é muito poderosa e ela é tão poderosa que a mentalidade pensa por você. Para que eu vou pensar se eu já tenho uma crença? Para que eu vou pensar se eu já tenho meus princípios? Para que eu vou pensar se eu já tenho meus valores? Eu já tenho um sistema de pensamento definido. Esse é o perigo das crenças e dos modelos de pensamento. Porque, por exemplo, se alguém chega perto de você e diz assim, eu sou racista. Antes de qualquer coisa, a sua mentalidade, você já tem uma mentalidade sobre essa palavra, gera uma emoção imediatamente. Essa emoção já vai gerar uma ação. Essa ação já vai gerar um resultado. Não estou dizendo que a pessoa deve ser racista. Só estou te dando um exemplo. Uma pessoa diz assim, olha, eu não sou dizimista, eu acho que dízimo, que eu tenho que dar dízimo é para mim mesmo. Antes de qualquer coisa, a sua mentalidade, ela está conectada direto à sua emoção. A sua emoção gera uma ação gera um resultado. Então, as pessoas não se dão ao luxo, não se dão ao direito de raciocinar, de pensar. Isso aqui, por que as pessoas não pensam? Porque o intervalo entre a influência externa e a sua emoção, esse intervalo, essa lacuna, ela é tão pequena que nós acreditamos que não dá tempo de pensar. As coisas acontecem muito rápido. A emoção sequestra a sua capacidade de pensar de uma maneira tão rápida que quando você percebe, você já sentiu, você diz, caramba, já senti raiva, já senti inveja, já senti tristeza, já senti ciúme. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você pode pensar. Eu descobri uma coisa muito interessante. Antes da emoção, existe a pré-emoção. Então, antes da emoção, aqui tá, emoção. Antes da emoção existe a emoção. Por que é importante você entender isso? Porque você vai me dizer assim, Ricardo, quando eu percebo, eu já tive a emoção. Quando eu percebo, eu já tive a emoção. E agora já era, porque uma emoção ruim gera uma ação ruim. Mas eu quero te dizer o seguinte, muitas vezes o que você pensa que é uma emoção, na verdade ainda é uma pré-emoção. Na verdade ainda é um aviso de que a emoção vai chegar. Então muitas vezes você diz assim, eu estou sentindo raiva. Não é raiva, é um aviso que a raiva está chegando. Ah, eu estou sentindo tristeza. Talvez não seja tristeza, é um aviso de que a tristeza vai chegar. Nesse momento, você ainda tem a chance de pensar. E como você faz isso? Você simplesmente para, congela o tempo e diz, o que eu vou fazer agora? Eu preciso me apavorar? Eu preciso entrar em pânico porque essa situação vai mexer com a minha emoção? Não. Por isso a palavra de Deus diz,
Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda ao vosso redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Ele fica tentando encontrar uma oportunidade de manipular você, mas você tem o poder de pensar, de raciocinar. Pense. Pense, porque o cérebro e a mente humana é uma das maiores armas de guerra espiritual que Deus criou para você, ok? Eu gostaria que você, após assistir esse vídeo, comentasse, conversasse e vamos mergulhar nesse assunto maravilhoso juntos no nosso grupo do WhatsApp. Até a próxima. Tchau, tchau.